Então, quando a gente fala de repórter e apresentador, é claro que existe a personalidade na postura, na imagem da pessoa. Mas eu acho que a personalidade tá mais, ou também está, no jeito que você escreve o texto. É. Posso contar um bastidor? Claro que É pode. meio antiguinho, mas e até vou dar nome, porque se ela estiver ouvindo, ela vai lembrar e vai rir muito. Eu morava em Cuiabá, trabalhava na TV Centro-América, Rede Mato Grossense, e fui fazer uma matéria sobre um projeto na área rural de alfabetização de adultos que trabalhavam em grandes fazendas de soja lá na região de Mato Grosso, no interior de Mato Grosso. E eu me empolguei com a história. Era muito legal. E tinha especialmente um dono de fazenda, grande produtor de soja, que montou uma escola, construiu uma sala de aula, contratou professor e motivou aqueles adultos a se alfabetizarem e tal. E aquilo foi um negócio tão emocionante para mim e para a equipe que estava fazendo comigo, repórter cinematográfico, que a gente viajou na matéria e trouxe uma matéria linda para o Jornal Nacional. Nessa época eu era repórter de rede lá em Cuiabá. E aí era, acho que uma sexta-feira, e o Jornal Nacional queria a matéria para aquele dia. E na hora tinha acontecido algumas coisas assim que não tinha editor para receber meu texto. Aí a Jo Mazarolo, você conhece ela? Sim, conheço. Ela hoje é diretora de jornalismo da Globo Nordeste, né? E na época ela era chefe da mesa de rede, de produção, mesa de produção do Jornal Nacional. Eu adorava ela, adoro ela. Um profissional incrível, assim, uma referência. João Mazarolo é uma página, talvez até muito mais de uma, né, da história da televisão brasileira. Mas aí a Jo recebeu esse texto e não dava retorno, não dava retorno. Eu falei, cara, texto, eles queriam uma matéria para hoje, deixa eu ligar para a Jo. Aí liguei, oi Jo, e aí, você sabe quem é que pegou o meu texto aí, qual editor? Ela falou, não tinha editor, eu peguei teu texto. E ele está aqui, na lata de lixo, aqui do meu lado. Aí eu falei, como assim, Jô? Né? Você jogou meu texto no lixo? Não só joguei, como eu rasguei a folha onde eu imprimi Picotei teu as texto, folhas de todo joguei jeito. no lixo. Pô, Jô, mas o que é isso, cara? O que houve? O que tinha de tão grave? Ela falou assim, Parracho, teu texto estava lindo, maravilhoso, poético. Mas assim, você é o Fernando Parracho. Você não é o Marcelo Canelas. Não queira ser o Marcelo Canelas. Porque eu também vou dizer para o Marcelo Canelas, não queira ser um Fernando Parracho. Você saiu totalmente do teu estilo. Você escreve muito bem, Parracho. Pega aquele feijão com arroz, temperadinho, com aquela batata frita, aquele bife em cima, que me perdoem os veganos, né? Vamos falar assim, um hambúrguer de grão de bico, bem temperado, que Gostoso você também. faz, você serve. E não inventa, tá? Eu tô te dando a chance de você refazer o texto e a gente põe amanhã, sábado, a matéria, porque o assunto é legal. Eu vi que você curtiu a matéria e tá legal. E a gente quer dar. Aí eu sentei, fui tomar uma água, Um balde de água um fria. café. Porque às vezes estava empolgado, e é isso que acontece. Às vezes a gente se empolga demais Peguei e meu texto ali de novo, dobrei, não rasguei, né? Por alto amor próprio. Né? Dobrei, botei na mochila, falei, tá bom, vou escrever de novo o texto. Olhei todas as imagens, as sonoras, as entrevistas, reescrevi o texto e mandei para ela no mesmo dia. Ela falou, ó, eu não vou ter tempo de olhar hoje, o bicho estava pegando, o jornal entrando no ar, mas amanhã você vê quem é que pegou esse texto e qual foi o editor que pegou e conversa com ele. Aí no outro dia, pá, afinamos o texto com o editor, ele editou, a matéria entrou no ar. E eu guardo essa história, assim, com muito carinho, apesar de na hora ter sido muito punk ouvir aquilo, né? Mas eu, como conhecia a Jo também, Jo Mazarolo, ela é uma italiana, lá da Serra Gaúcha, italiana, assim, com aquele pique, né, todo que a gente conhece, é de dizer na lata, ela não ficava... E ela sempre me tratou com muito carinho, muito respeito. Então eu entendi na hora, também, devia estar com
1 milhão de Sim. coisas na cabeça para resolver ali na hora. Ela falou, você curta e grossa com o Parracho. Tá no lixo, vou dar- refaça. Vou dar uma cacetada no Parracho. Mas é importante, porque às vezes a gente Foi fica muito muito legal. impactado com o não, com o seu texto tá ruim, a Aceite sua voz tá ruim. críticas, E aí você fica travado ali, não. Gente, a gente tem que aprender a aceitar críticas, a usar essa palavra, mas mais do que uma palavra, um sentimento, uma postura, uma atitude, que é de ser resiliente, de aprender, saber que tudo que estão falando para a gente é aprendizado, todo o retorno, todo o feedback que estão dando para a gente é aprendizado. Então, assim, meu texto não é melhor do que ninguém, o seu provavelmente também não é. Vamos se ouvir, vamos, né? Você como editora, muitas vezes aconteceu da gente trabalhando junto, você chegar, a gente precisa mudar isso aqui. Às vezes não é nem porque existe um erro, uma coisa, mas porque televisão também tem muito a ver com imagem, né? Sim. Tem tudo a ver com Não imagem. o seu texto, não tá- essa parte não tá encaixando com a imagem. E outra aqui. coisa, você colocou assim, e aí fulana desabafou dizendo que não vai mais ao parque. Mas ela já começa a entrevista dela, a sonora dela, falando disso. Então, por Vamos que parar tem no que desabafou? Desabafou, ponto. Entra ela dizendo, não vou mais ao parque, entende? E até quero fazer um parêntese aqui para dizer que eu trabalhei na minha vida com muita gente boa, desde auxiliar, motorista, repórter cinematográfico. Eu sempre tive muita sorte, né? Produtores, editores, chefes, diretores. Eu tive muita sorte. Eu tive uma escola, os professores que eu tive na minha vida, e tenho até hoje, foram e são maravilhosos. Mas eu queria fazer uma menção específica a você. Porque eu acho que você tem um talento incrível. Obrigada. Você tem uma cabeça de editora, você conhece muito bem como estruturar uma reportagem. Então, assim, até eu estou falando isso só como um registro, né? Que eu acho que eu já te falei isso alguma vez, eu já escrevi isso. Já falou Mas, sim. assim, se você, estudante, está querendo se preparar melhor, está querendo aprender e tal, eu digo, a Renata tem muito a ensinar para você, para mim, né? Eu adoraria, eu estou recomeçando, né? Vamos falar sobre isso também. O meu trabalho no jornalismo, dessa vez na Rede Massa, SBT aqui em Curitiba. Mas, olha, tem grandes editores lá, tem gente muito boa, como eu disse. Eu tive e tenho mestres muito grandes. Mas se em algum momento a Rede Massa falasse assim, puxa, preciso de uma editora competente, experiente e tal, eu ia correndo dizer, traz a Renata, porque vai ser tranquilo. Ai, então, que gentileza, não, mas é verdade, obrigada. a gente trabalhou junto desde que eu acho que quando você estava Desde quando eu entrei na TV, começando na OTV. na OTV, e a gente sempre se correspondeu bem. Mas como editora, assim, você cresceu muito, você cresceu rápido, Eu me lembro que nos tempos de Boa Noite Paraná, que eu acho que foi o último telejornal que você fez, né? Era uma tranquilidade quando falava assim, quem vai pegar o teu VT é a Renata, quem vai editar o teu VT é a Renata. Não em demérito a nenhuma outra editora, nenhum outro editor. Nossa, se for citar nomes agora, eu vou... Não vamos ter tempo aqui. Nós vamos ter que ter 3 podcasts, né? Mas todos legais, assim, mas especificamente como a gente está aqui junto, eu não podia deixar de falar isso.